Amém? Amém. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Encontraram aí? Eu creio que Deus deu uma palavra hoje para mim e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que está aí nos assistindo também, eu creio que Deus tem também uma palavra para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui, nós que estamos aqui, né? Deus tem também uma palavra para nós, amém? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim, ó. Vamos lá. Então, certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, indo, aliás, nada aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar que era Jesus, ou ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada. Curado daquele mal. E logo, conhecendo que a virtude de Jesus saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Uma indagação. Eu olhava ao redor, em redor, para ver que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe, aliás, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre. Vai em paz, ser curada deste mal. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa passagem, ela está registrada também nos outros evangelhos, amém? Mateus, Marcos e Lucas. A passagem da mulher do fluxo de sangue. Antes disso acontecer, Jesus ele já havia passado por uma cidade conhecida como Gadara. Quem lembra dessa cidade? Qual foi o evento que aconteceu lá? Antes desse evento aqui, ele já havia passado lá por uma cidade chamada Gadara, ali é onde ele vai de encontro com aquele endemoniado conhecido como Gadareno, certo? Depois desse episódio, ele sai de lá e vai rumo à cidade, e ali também, ele, estando ali, naquela cidade, outro homem também vai de encontro com ele, que é Jairo, certo? Quando ele está ali no meio da cidade, das cercanias ali por perto, ele foi expulso. Lembra-se que ele foi expulso das regiões de Gadara, e dali ele parte, se eu não me engano, não lembro se é para Jerusalém ou se é para Galiléia. E ali, quando ele está na cidade ensinando, fazendo o que ele sempre costumava fazer, quem que chega lá? Jairo vai ao seu encontro para falar a ele: Senhor,
a minha filha está doente à beira da morte. Vai lá em casa, põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Aí, no decorrer dessa caminhada, ele indo de lá para a casa de Jairo, ele dá de encontro com quem? Ele se encontra com quem? Nessa ocasião, ele encontra-se com essa mulher chamada mulher de fluxo de sangue, que a Bíblia não relata o seu nome, tá? Tem algumas pessoas aí que, segundo a tradição, tem um nome dado para ela, só que agora eu não lembro. Eu não lembro. Aí ele vai indo para a casa de Jairo, certo? Depois disso tudo, depois que ele expulsou lá o demônio, aquela legião da vida daquele rapaz, aí ele segue, ele é expulso lá na cidade, lá na cercania lá de Gadá, daquele lugar ali, pelo povo, pelos criadores de porcos, que eles tinham ali, por exemplo, eles estavam criando porcos, né? Aí nós sabemos toda a história, que quando Jesus vai dar uma ordem para aqueles demônios saírem da vida daquele moço, aí eles, Senhor, não nos lança no abismo, joga nós naqueles porcos. Aí nós sabemos da história, Jesus ordena para que eles vá para aqueles porcos, e ali cerca de 2.000 porcos se precipitam no mar. Vendo os criadores ali, aquele povo que cuidava dos porcos ali no campo, vendo aquela situação, o que eles fazem? Eles vão até a cidade, contam para o povo, e o povo vem. Aí quando eles chegam lá, eles fazem o quê? Eles mandam que Jesus se retire de lá das cercanias. Mas primeiro eles viram quem estava curado. Eles viram o moço que estava liberto daquela legião de demônios. Aí os cuidadores de porcos contam toda a história lá do povo, e onde eles fazem o quê? Eles expulsam Jesus, juntamente com seus discípulos, né, provavelmente, ali daquele lugar. Aí Jesus vai para essa região lá, aonde Jairo também vai ao seu encontro, avisar ele que a sua filha estava terrivelmente doente. Com certeza Jairo ouviu falar que ele estava ali, naquela cidade onde Jairo morava, foi lá atrás dele. Nessa caminhada, como eu já disse, indo lá para a casa de Jairo, ele encontra essa mulher, que nós sabemos que a Bíblia relata que foi como mulher de fluxo de sangue, certo? Enfim, nós vemos aqui que Marcos relata também, aliás, Lucas relata, Mateus relata também essa história, que faz parte dos evangelhos sinóticos, certo? Você vai ler no livro, lá em Mateus, você vai ver que a história, você vai ver que está de outra forma, mas o conteúdo é o mesmo. Lucas, a mesma coisa, mas o conteúdo é o mesmo, certo? Se nós formos fazer um paralelo entre Mateus, Marcos e Lucas, sempre vai ter alguma coisinha ali, certo? Tipo assim, por exemplo, acontece um acidente dele na rua, né? Aí a irmã está lá presenciando o acidente. Aí a irmã chega aqui e conta para mim. Aí chegou outra pessoa perguntando, eu já vou contar de outra forma, certo? Aumentar mais alguma coisinha. Mas isso não quer dizer, isso não invalida a história, entendeu? Tipo assim, a moto bateu no rapaz ali e machucou a perna. Aí eu falo, a moto bateu no rapaz ali, mas não machucou muito não, entendeu? Então isso é o quê? Isso é porque aqui são histórias contadas dos 3 evangelhos, os 3 escritores contam a mesma história. Por isso nós chamamos de evangelhos sinóticos, tá? E aqui o Marcos, ele relata que essa mulher, ela havia 12 anos e sofria com essa enfermidade, nessa ocasião, né? E se nós formos folhear aqui as páginas e chegar lá no Antigo Testamento, lá no Levirato, né, no livro de Levi, nós vemos essa história lá em Levíticos, ou melhor dizendo, né, no livro de Levíticos, nós vemos essa mesma história
lá no capítulo 15, do 19 ao 29, ou 25, melhor dizendo, tá? A mesma história. O que era a instrução que Deus falou para Moisés passar para o povo? E se a mulher, quando chegasse nos seus dias, todo mundo aqui sabe o que é isso que eu quero dizer, né? Menstruação. Ela tinha que ficar afastada das pessoas, porque qualquer coisa que ela tocasse ficava impuro, por causa da sua impureza. E qualquer pessoa também que tocasse nela, a pessoa ficava impura. E se essa pessoa tivesse o problema de igual está relatando aqui no livro, Marcos está relatando, certo? Um problema, passar mais tempo do que o necessário, são 7 dias, né? Se passasse mais tempo, houvesse algum problema, ela tinha que ficar o quê? Afastada, tá? Até ela ficar boa e voltar para o convívio, depois se purificar novamente, todo aquele ritual e voltar para o convívio ali com a sociedade. A mesma coisa era essa mulher. Essa mulher, ela entendia, ela conhecia sim a lei, ela conhecia, ela era conhecedora. Por quê? Porque ela estava isolada, ela vivia isolada dentro da sua casa, isolada da sociedade também. Essa mulher não podia sair na rua, a vida dela não era uma vida normal, igual a vida de vocês, né, a nossa vida. Por exemplo, você pode ir na casa de alguém, conversar, na casa do irmão, de uma irmã, você pode ir na casa do parente, tomar um café, conversar. Essa mulher aqui não. Ela vivia o quê? Vivia fora do convívio social, por causa do seu problema. E o mais interessante é que o tempo de doença que ela, ou melhor dizendo, o tempo que ela vinha sofrendo, que eram 12 anos, é a mesma idade da filha de Jairo. Ou seja, quando a filha de Jairo nasce, essa mulher já começa também com esse problema, que são o quê? 12 anos. E Marcos aqui ele relata que a menina também tinha 12 anos. Então ali no nascimento dela, provavelmente, da filha de Jairo, aonde também começou o problema dessa mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, mas ela é conhecida pelo problema que ela tem, certo? E o tema que eu dou para essa mensagem de hoje é: o que fazer quando tudo parece perdido, certo? Essa mulher, como eu já falei, ela sofria há muito tempo, 12 anos, com esse problema. Ela já viu o quê? Ido atrás de muitos médicos, ido no doutor fulano, no doutor ciclano, mas nenhum desses havia resolvido o seu problema. Ao contrário, Marcos ele é enfático em relatar que ela ia de mal a pior, ou seja, agora, além de eu estar doente, eu estou ficando pobre, estou sem dinheiro. Como que eu vou continuar me consultando? Como que eu vou resolver agora meus problemas? Como que eu vou comprar um remédio tal, a garrafada tal, né? Como que eu vou fazer isso? Ou seja, além dela estar doente, ela ia ter essa preocupação no seu psicológico, ia pensar que ela estava ficando, que ela havia gasto tudo que ela tinha, e foi de mal a pior. Por quê? Porque aí juntou o que? A doença com a preocupação financeira, certo? Mas o interessante na vida dessa mulher é que ela, passando por tudo isso, sendo desprezada, rejeitada, tendo que viver isolada dentro de um quarto. Quem passou aqui na época da pandemia, quem pegou a pandemia, sabe do que eu estou falando. Quem pegou o Covid sabe, que tanto que é ruim você ficar isolado ali dentro de um quarto, passar ali seus 15, 10 dias, até mesmo 20 dias ali isolado, sem estar ali no meio do convívio social.
Nós sabemos, eu sei o que é isso, que eu passei, né? Agora imagina para quem passa 12 anos, longe do convívio social por conta de uma enfermidade. Quais os tipos de problemas que vão se acarretar na vida dessa pessoa relacionado a esse problema, a essa doença? Ou seja, ela foi afetada no psicológico, no emocional, certo? E no seu físico. Psicológico por quê? Por causa dos pensamentos que vem na vida da gente. Quando nós estamos com certos problemas, vem o pensamento: será que eu não vou ser curado desse problema? Será que eu vou morrer dessa forma? Meu Deus, será? Entendeu? Aí vai acarretando um monte de coisa. Mas em meio a tudo isso, ela estava lá na sua casa, deitada, um exemplo. Mas o que ela faz? Ela ouve falar de quem? Ouve falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, a primeira atitude que ela toma é o quê? Ela toma uma atitude em meio à sua situação desesperadora. Nós vemos isso lá no versículo 25 e 26. Qual foi a atitude que ela tomou? Vamos lá. Então, certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e não tinha nada se aproveitando de mal pior. Olha, ela havia ido atrás de muitos médicos, mas nenhum desses conseguiu resolver o seu problema. Nenhum desses conseguiu curar ela daquela enfermidade. Vai ser meu pai, não. Nenhum desses médicos conseguiu o quê? Fazer a diferença na vida dela. A única solução aqui era o quê? Era mesmo a misericórdia de Deus na vida dela. A única solução para o problema dela era quem? Era Jesus. Em meio àquela situação desesperadora, a solução era Jesus Cristo de Nazaré para a sua vida. Amém? Amém? Então, igreja, nós que somos servos de Deus vivo, que todos os dias enfrentamos lutas, problemas, guerras, problemas em todas as áreas da vida, em tudo que você imaginar, nós enfrentamos sim problemas, lutas. Só que tem coisas que nós mesmos conseguimos o quê? Resolver. Mas tem coisas que nós não conseguimos resolver, e nem as pessoas que estão ao nosso redor, perto de nós. Que a única solução para o meu e o seu problema, muitas vezes, é quem? É só Jesus Cristo de Nazaré. Foi o que aconteceu aqui na vida dessa mulher. A única solução aqui nesse momento era quem? Era Jesus Cristo. Glória a Deus. E tem lutas, tem pelejas que a igreja de Deus enfrenta. E a única solução para a igreja vencer é quem? É colocar Jesus na frente da batalha, porque Ele é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Amém? Glória a Deus. Então, em meio a essa situação desesperadora, vou aqui fazer uma conjectura. Eu já fui em muitos médicos, já fui no melhor hospital da cidade, por exemplo, né? Já fui em Teresina, já fui em Ribeirão Preto, que dizem que são as melhores medicinas do Brasil, né? Está em Ribeirão Preto, está em Teresina. Já fui na capital já fui em São Luís, já fui lá em São Paulo mesmo, lá na capital, no hospital, como é que é o nome daquele hospital chique lá? Portuguesa lá, um negócio assim. Mas nenhum desses resolveram o meu problema. Um exemplo que eu estou dando: essa mulher, pelo que dá a entender, ela tinha um pouco de dinheiro sim para se cuidar, porque a pessoa para passar aí 12 anos nessa situação, pagando médicos para consultar, comprando remédios que eles passam, a pessoa tinha que ter uma posse, porque naquele tempo a coisa era mais difícil do que hoje, falando financeiramente. Se uma pessoa pobre está com um problema desse, ela morre, não
demora muito tempo, uma semana ela está morrendo. Por quê? Porque ela sofria com um tipo de hemorragia. Há quem diga que essa mulher perdia aí seus 50 ml, sei lá, de sangue por dia. Mas, irmãos, tem coisas que Deus permite nós passarmos, que não é para matar, nem eu, nem você, não é para nos matar, não. Tem coisas que Deus permite nós passarmos, que é para quê? Que é para que quando Ele nos ajudar, nós passarmos por essa prova, por essa luta que Ele permite, o nome dele ser glorificado em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, em meio a essa situação desesperadora, ela também não ficou ali dizendo, vou morrer aqui mesmo, se lamentando, porque a minha situação está desse jeito, mesmo ela tendo gasto tudo. Ela continuou o quê? Continuou esperançosa, querido. Amém? Aí outra atitude que ela toma, é a atitude inesperada, ela ouviu falar sobre Jesus e suas esperanças renasceram, ou se reacenderam, se renovaram. Ou seja, quando ela ouve falar de Jesus, porque, irmão, Jesus naquele tempo, por onde ele andava, ele era conhecido, não era nem tanto por ensinar, não, era pelos milagres. Porque a própria oposição, se você for dar uma analisada nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinópticos que mais falam sobre o ministério dele aqui na terra, a missão, não invalidando o evangelho de João, os quatro, melhor dizendo, se nós formos analisar, a própria oposição era que divulgava Jesus, que fazia propaganda. Quem que te curou? Foi um homem aí que anda por aí curando as pessoas. Quem lembra lá do homem que estava há 38 anos, prostrado lá no dedo do tanque de Betesda? Quem te curou? Não, aquele que me curou, ele mandou pegar minha cama e sair andando, e eu não sei nem quem era, nem vi quem era. Aí eles fazem o quê? Aí eles começam o quê? Começam a perseguir Jesus e ao mesmo tempo divulgando os feitos que Jesus fazia. O cego de nascença, por exemplo. E vários outros, o homem da mão mirrada, a mulher que havia 18 anos estava encurvada. Entendeu? Além daqueles que eram curados, que divulgavam, a oposição também servia para isso. E aqui nós vemos o quê? Que quando ela ouve também falar de Jesus, a esperança dela é o quê? As esperanças dela renascem novamente, ou reacendem, ou ela cria uma expectativa, ao ouvir falar de Jesus. Essa mulher, ela estava acabada, querido. Ela estava no seu leito ali, acabada, já havia perdido tudo, gasto tudo com médicos. Essa enfermidade que ela estava passando sugou tanto a sua vida como o que ela tinha. Mas dá a entender que mesmo assim ela não desistia, ela continuava ali, naquela perseverança. Dá a entender isso aqui no texto. Quando ela ouve falar de Jesus, o que ela faz? As esperanças dela se reacenderam novamente. As esperanças dela voltaram o quê? Voltou a criar uma expectativa, que a partir dali, ela ia o quê? A vida dela ia ser mudada, não é verdade? Quantas pessoas estão por aí, precisando que eu e você chegue até lá, e leve uma palavra de esperança, e fale de Jesus para ela, para que a vida dela possa mudar, para que a situação dela possa mudar. Quantas pessoas estão por aí com a vida acabada, só esperando eu e você chegarmos lá e falar assim: olha, Jesus, Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para salvar, Ele tem o poder para libertar. Jesus, Ele te leva para o céu para morar juntamente com Ele.
ela chegou com fé, com convicção, alguém que já havia presenciado Jesus fazendo milagres, maravilhas. Glória a Deus. E essa mulher cria uma expectativa, as esperanças dela se renovam novamente na vida dela, e ela faz o quê? O que ela diz no seu coração? Ela propôs no seu coração e disse: se eu vou por detrás dele, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Querido, isso é o que? Isso é fé. Ela deu o que? Um passo de fé. Quantas pessoas estão por aí, querido, esperando nós falarmos umas palavras de ânimo, palavra de fé para elas, falar de Jesus, para que elas criem uma expectativa, para que as esperanças delas sejam renovadas novamente, e Jesus, através da fé no coração delas, vem realizar o que? O milagre na vida delas. Amém? Isso me faz lembrar, meus amados, de Pedro. Pedro, quando chega na casa de Enéas havia o que? 8 anos que estava prostrado em uma cama, não levantava para nada. Se ele estava prostrado, alguém ia lá, levava comida, dava banho e tudo. E um dia Pedro chega lá e fala de Jesus para ele. O evangelismo de Pedro foi só esse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Na mesma hora, Enéas levanta, a saúde dele volta para ele levanta daquela cama. Queridos, talvez alguém está lá fora, apenas esperando nós chegarmos e dizer para chegarmos e falar para essa pessoa: Jesus Cristo tem poder para te curar, tirar você dessa situação. Amém? Pedro não precisou ir querer enfeitar, o pavão, ou desentortar o bico do papagaio, como a gente fala. A palavra que Pedro lançou foi só essa: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aquele homem que estava ali na porta do templo, outro que era também impedido de estar no meio da sociedade como uma pessoa normal, não podia entrar no templo para adorar a Deus, que eu creio que era a maior vontade dele. Pedro vai passando junto com João para adorar a Deus, para fazer ali o que ele sempre fazia naquela hora. Se não me engano, era a hora sexta, era a hora nona. E aquele homem diz: senhores, dê-me uma moeda. E Pedro lança uma palavra na vida daquele homem: nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem ficou curado. A palavra diz que os dedos dele começou a esticar novamente as pernas, começaram a voltar ao normal. E aquele homem entrou no templo, dando glória a Deus, glorificando a Deus, e todos se maravilharam. As pessoas estão esperando, querido, nós lançarmos uma palavra de fé na vida delas, para que elas saiam de certas situações. Glória a Deus. Você que está nos assistindo nessa noite, lembre-se, Jesus é a única esperança para aquilo que é impossível para os homens e para nós. Glória a Deus. Amém? Ela criou coragem, deu o quê? Deu um passo de fé, foi até ele, dando um passo de fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Ela criou coragem. Por que eu digo que ela criou coragem? Quando eu dei aqui a introdução, eu falei que a pessoa que sofria com essa situação, ela era tida como pessoa imunda. Ela não podia andar no meio da sociedade. Se ela tivesse condições de se levantar para ir a algum lugar, ela tinha o quê? Tinha que colocar uma roupa ali que ninguém conhecesse ela. Porque se alguém conhecesse, era arriscado o quê? Ela ser apedrejada ou expulsa. E ela, nesse momento que ela ouve falar de Jesus, ela cria coragem e vai, mesmo se arrastando, mesmo com o problema que ela estava tendo, ela criou coragem, ela deu o que? Um passo de fé. Foi o que? Atrás de quê? Do seu
mesmo ela correndo o risco de ser apedrejada, ela foi, se arrastando, mas foi. Eu costumo dizer o seguinte: nós podemos até desanimar das coisas, mas nós não podemos desistir. Mesmo se arrastando, nós temos que estar lá, firmes, porque quando nós vamos, mesmo desanimados, ainda nós damos um passo de fé, é porque nós estamos acreditando e tendo esperança que para aquele tipo de problema ainda há solução, e a solução está em quem? Está em Deus, amém? Glória a Deus! Aplauda o Senhor essa noite, aplauda ele aqui. Aleluia, Jesus. Aí aqui eu quero usar aqui outros textos, outros personagens que passaram pela mesma situação. Como nós lemos no começo, no comecinho lá no versículo, acho que é 22, fala também a história de um homem, que a sua filha estava à beira da morte. Olha que esse homem conhecia a letra, mas não conhecia o poder da letra, né? Ou seja, ele era mestre na Torá, conhecia a Torá, que são os 5 primeiros livros, de cor e salteado, estudava desde criança, desde seus 13 anos, o homem era o que? Versátil, era formado, mas na hora da peleja, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás daqueles que outrora chamavam de endemoniado, é apenas o filho do carpinteiro, porque o poder estava com ele, querido, amém? Louvado seja Deus. Não estou dizendo aqui que você não possa estudar a palavra de Deus, estudar para se formar, para ser um grande teólogo, para ser sabe? Mas nós temos que crescer na graça e no conhecimento, amém? Louvado seja Deus. Jairo também, meu querido, quando ele ouve falar que Jesus está passando por ali, ele vai também ao encontro de Jesus. E Jairo era chefe da sinagoga, era mestre, tinha pessoas ali que estavam debaixo da autoridade de Jairo, da liderança de Jairo. Jairo, ele ensinava pessoas, Jairo, ele lia a Torá e explicava para aqueles que estavam ouvindo ele. Aí aqui eu quero novamente falar uma coisa. Olha, querido, não é o fato de nós sermos pastores, pessoas que estão na frente do trabalho, pessoas que estudam a Bíblia, que oram, que isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas. Isso não quer dizer nada, meu irmão. Não quer dizer nada. Nós lemos a Bíblia, temos fé, passar para as outras pessoas aquilo que Deus nos deu e aquilo que nós aprendemos. Nós não estamos isentos de passar por lutas, não é verdade? Estou usando aqui a vida de Jairo como exemplo, que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É se eu estou crendo, é se eu estou acreditando que realmente o Deus que eu sirvo é poderoso para nos tirar na situação do dia mau. Quando eu falo dia mau, eu não estou dizendo o dia que morre alguém da família, não. Não é essa interpretação que eu quero que você tenha. O dia mau que eu estou dizendo é o dia que teu filho estiver doente, e você correr para um lado e para outro e não ver solução. É o dia que a pessoa toma um acidente e está lá, não tem ninguém ali por ela, jogado no hospital. Eu me refiro a esse tipo de coisa. Mas sempre tem, irmãos. Sempre tem alguém que Deus envia no último momento para falar, para trazer uma palavra de fé e de esperança para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, terceiro, né? Ela teve a vida transformada, querido. Além dela receber a cura, a vida dela foi o quê? Transformada. O demoniado gadareno, ele andava o quê? Andava pelas aldeias, pela cidade, assombrando o povo, batendo, né? Há quem diga, segundo a tradição,
E quando tinha um cortejo fúnebre, que ele chegava, porque ele vivia nos montes do cemitério, se cortando com pedra e fazendo. Ele chegava lá, quando ele chegava no cemitério, ele estava enterrando o defunto, ele já chegava ali assombrando todo mundo corria, o defunto ficava lá. Há quem diga que ele chegava, rasgava ali ele e comia as vísceras. Isso é a história que conta, alguém contou. Então, ele era terrivelmente endemoniado, esse homem. Mas quando os demônios dão de cara com Jesus, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Adorar, se ajoelhar, pedir por misericórdia, meu irmão. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque nos atormenta. A palavra diz que eles se ajoelharam. Então, meu amado, não tem luta, não tem demônio que é maior do que Deus, não. Deus é maior do que qualquer luta que nós enfrentamos. Deus é maior do que qualquer exército maligno que venha para querer nos tirar da sua presença, quando nós temos fé. Amém? Glória a Deus. Esse homem foi curado por Jesus e teve a vida transformada, ou seja, ele foi liberto. E essa mulher, ó, como eu falei no começo, ela tinha uma vida afastada da sociedade, ela era desprezada. Vamos supor que na época, eu vou dar um exemplo aqui, ela tinha um Covid, tá? Só um exemplo, vamos comparar com o Covid. Aí ela pegou o Covid, só que aí até para alguém levar comida para ela, tinha que abrir a porta devagarzinho com uma luva, tudo sujo de álcool, e jogar comida igual joga com preso, né? Não, para não ser contaminado. A mesma situação essa mulher passava, meu pai. A mesma situação. Eu lembro que quando eu peguei Covid, eu não gosto nem de falar de mim que eu estou pregando, mas está dentro do contexto. Quando eu peguei Covid, as pessoas que andavam lá na casa antes, mesmo sabendo que eu estava isolado em um quarto, separado de tudo, não teve contato com ninguém, as pessoas nem no corredor passavam, com medo. É a mesma coisa a situação dela. As pessoas com medo de serem contaminadas pelo seu problema, elas não davam atenção, desprezavam ela. Os médicos, com certeza, eles iam lá, mas eles todos os seus amparados, processos, tudo, todos, como é que eu posso dizer, usando ali seus equipamentos, e com certeza chegava em casa, tomava aquele banho, fazia todo aquele ritual, se fossem médicos judeus. Mas mesmo assim, ó, ela não desiste, mesmo ela passando por tudo isso, ela não desiste, ela vai atrás do milagre, ela vai atrás de quê? Da sua cura, e depois disso ela tem o que? A vida transformada e vive como uma pessoa normal em meio à sociedade. Se essa mulher fosse casada, com certeza o marido já havia abandonado. Há quem diga que essa mulher não era velha, não, viu? Porque quando a gente lê a história, a gente acha que é uma mulher já de idade, não é? Não é? Você já pegou, você já foi pastor, você sabe como é que é. Há quem diga que essa mulher tinha no máximo ali 32 anos. Porque aí eles fazem a conta seguinte: quando a filha de Jairo nasce, ela está com 20 anos. 12 anos depois, ela já aparece aqui, né? Com essa enfermidade. Aí eles fazem essa soma, entendeu? Que aí juntamos 12 anos com os 20 anos, dá o quê? 32 anos. Então há quem diga que ela não era velha, como a gente muitas vezes lê o texto e pensa, que devia ser uma mulher já velha, não, né? Não tinha mais ânimo para nada. Não, essa mulher quem diz que ela era nova. Pior ainda para ela. Pior ainda. Porque além de nova, ela era o que? Desprezada. Aí Jesus, ele faz o que? Ele cura ela, ele transforma a vida dela, no versículo 29 ao 34. Aí aqui nós vemos, olha, ela recebeu a cura física, que foi do seu problema, tá? Do problema hemorrágico, do problema que ela tinha. Ela recebeu a cura psicológica, emocional, porque além de atingir o emocional dela,
ainda atingiu o quê? Aliás, o psicológico, ainda atingiu o quê? O emocional, ficava fraco. E ela recebeu também o quê? A cura espiritual. Porque Jesus, Ele, meu amado, Ele cura por completo. Ah, mas quantas pessoas foram curadas na igreja e hoje viraram as costas para Deus? Mas Deus curou. Deus curou essa pessoa e alguém falou de salvação para ela. Agora, se ela não quis, o problema é de quem? Aí Deus, além de curar ela, a cura física, psicológica, emocional, deu a cura espiritual, que é o quê? A salvação, meu amado. A Bíblia aqui não. Segundo a psicologia, coisas que trabalham com o emocional e com o psicológico, né? Eles falam que a alma é a sede das emoções. Jesus, além de curar o psicológico, ele cura o que? O emocional, cura a alma dela. Essa mulher, ela tinha a alma dela que é angustiada, doente, por causa de quê? Por causa do problema. E ainda dá a salvação. E muitas vezes, eu e você que está nos assistindo, às vezes você sai de casa com um problema, às vezes é no casamento, na família, às vezes até com a gente mesmo. Está com um problema, uma enfermidade, chega na igreja, naquela expectativa, hoje eu vou para a igreja, porque Deus vai me curar, porque Deus vai usar o pastor para falar comigo, porque Deus vai, a gente vai muitas vezes atrás de quê? Só de um milagre. Mas aí, além de Deus dar um milagre, a gente dá volta para casa com a salvação. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com essa mulher, querido. Ela foi apenas atrás de uma cura para o seu problema, aquele problema que estava tendo com ela 12 anos, mas ela volta para casa salva, porque Jesus, ele diz: vai, mulher, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, meu querido. Às vezes você saiu de casa para quê? Apenas buscando uma cura física, mas aí você chega em casa salvo. Quantas pessoas você vê hoje contando testemunho que foram na igreja porque aconteceu um problema em casa, aí quando sai da igreja e chega em casa, já chega uma pessoa diferente, uma nova criatura, porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque ela recebeu a salvação. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, aquilo que é impossível aos nossos olhos, para nós concluirmos, aos olhos de Deus é possível quando nós cremos. Jesus, ele diz que tudo é possível ao que crê. Quando nós temos fé, mesmo sem ver, nós já podemos acreditar que a vitória é certa. Hebreus 11:1 diz o quê? A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. É verdade? Então, fica aí essa palavra para mim e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo.